E aí, turma, beleza? Dando sequência, então, na aula 3, nós vamos trabalhar com vetores, sejam em estruturas ou em variáveis heterogêneas, né, os type-defs, né? Bem, antes de iniciar, o que seria isso? Tá? O que seria um vetor de estrutura? Eu comentei com vocês que uma estrutura, ela funciona como se fosse um vetor, né? Por quê? Por exemplo, aqui nesse exemplo, nós temos a estrutura que se chama funcionário e ela tem vários campos, né, em que é possível, em cada campo desse, armazenar um valor. Só que diferente do vetor, no vetor eu só consigo armazenar valores do mesmo tipo. Então, por isso, um vetor é uma estrutura homogênea. No caso da struct, nós conseguimos armazenar valores de tipos diferentes em cada campo, de acordo com o que a gente definir. E por isso uma struct então, permite nós criarmos uma estrutura heterogênea. Né? Bem, então ele funciona mais ou menos como se fosse um vetor, tá bom? Mas por que nós criaríamos um vetor de uma estrutura que já meio que funciona como um vetor? Então imagina a situação. Você precisa armazenar os dados não só de um funcionário apenas, mas de, por exemplo, dezenas de funcionários de uma grande empresa. Então essa estrutura aqui, ela vai te dar a capacidade de armazenar só os dados de um funcionário. São vários dados daquele funcionário, mas apenas de um funcionário. Então ela funciona como se fosse uma variável heterogênea, né? Mas numa hipótese da gente precisar armazenar vários funcionários, então nós podemos lançar mão de um vetor. Tá? A gente criaria, então, um vetor desse tipo, funcionário, tá? E aí nós teríamos algo similar a esse aqui. Ó. Então, um vetor de funcionários, em cada posição dele é como se eu tivesse a capacidade de armazenar naquela posição uma estrutura inteira com todos aqueles campos de funcionário. Bacana, né? E aí, se eu tiver, por exemplo, lá, quero armazenar 100 funcionários, então eu vou criar um vetor de tamanho 100, e em cada posição daquele vetor, em cada espaço daquele vetor, eu consigo armazenar todos os dados de um determinado funcionário, os dados, é claro, né, que foram definidos lá na estrutura. Bem, e aqui no programa, como é que a gente faz isso? Ó, imagina o seguinte, se a gente fosse criar um vetor idades do tipo inteiro, né, para armazenar 10 idades, então a gente faria assim, né? Definir o tipo, digita o nome do vetor que a gente quer e o tamanho, que esse aqui é 10. Para fazer um vetor de struct é a mesmíssima coisa, tá? No caso, se a gente fosse usar direto, declarar direto da struct, tá? Então a gente vai digitar struct, o nome da struct e o tamanho. Aliás, o nome que eu quero dar para esse struct, tá? Perdão, vou chamar de vet funcionário, vetfunc. E aí o tamanho, por exemplo, 10. Olha só que interessante. Se vocês observarem, vocês vão ver que é a mesma coisa. Por quê? Ó, o nome é esse aqui, ó, vetfunc, tamanho 10. Aqui o nome aqui, ó, idades, tamanho 10. O tipo aqui é int e o tipo aqui é struct funcionário. Vira aí que é a mesma coisa? No caso do type-def, fica mais parecido ainda. Porque aí a gente não precisa digitar essa palavra struct. Então, lembrando que aqui a gente tem uma struct, um type-def, melhor dizendo, que se chama funcionário, então ficaria assim, ó, funcionário, e aí a gente vai chamar ele de vetfunc2, vetfunc2, e vamos definir o tamanho 10. Tá aí, tá pronto, ó. Ó, eu vou apagar esse aqui para vocês verem como que vai ficar bem parecido com... deixar ele pertinho aqui, ó. Olha lá. Aqui é o tipo, int. Aqui é o tipo, funcionário. Aqui é o nome do vetor e aqui é o tamanho. Aqui é o nome do vetor, aqui é o tamanho.
mesmíssima coisa. Perceberam? Pessoal, então não tem mistério para a gente declarar, tá, vetores de type def ou de struct. Beleza? Vou apagar isso aqui. Agora, como que a gente usa isso? Tá? Eu vou chamar isso aqui de vetfunc apenas. Tá? E vamos deixar esse tamanho definido 10 aí. Vamos transformar esse cadastro em um cadastro que atualmente ele só registra um funcionário. Vamos colocar ele para registrar, então, vamos colocar 10, vamos colocar 3 só, tá? Para ficar mais fácil da gente cadastrar. Então eu vou criar aqui um int, né? Ó, int i, para a gente fazer um laço, tá? E aí eu vou fazer aqui for, tá? A gente vai cadastrar dentro de um laço for, né? Então i começa de 0, i menor que 3, né? E mais. Beleza? Bem, o que a gente vai fazer aqui? Aqui é a entrada dos dados, né? Ó, vamos lá, entrada dos dados. Beleza. Pessoal, olha só, eu vou aproveitar essas linhas de código aqui para eu ganhar tempo aqui dentro, tá bom? Na entrada dos dados a gente não faz, não é isso? Que é cadastrar os dados. Então eu vou dar um Ctrl X aqui e vou colar isso aqui dentro. Tá aí. Tá? Tabular isso aqui, para ficar alinhado, para ficar identado, né? Bem, mas está pronto? Não. Por quê? Aqui, ó, eu estou usando a variável func, que eu chamei de func. Eu não quero usar mais a variável func, eu quero usar vetfunc, que é um vetor de tamanho 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir func por vetfunc. Substituir func por vetfunc. Está pronto? Não. Por quê? Quando a gente acessa, vai fazer um scanf em um vetor, a gente não tem que passar a posição? Aqui é a mesma coisa, a gente vai passar a posição. Ó. Vetfunc, em que posição? Posição I, né? Porque eu estou dentro de uma estrutura de laço. Beleza, e aí feito isso, já está pronto. Joia? Bem, feito isso, eu vou substituir esse mesmo código aqui. Vou copiar isso aqui, dar um Ctrl C e vou substituir aqui, ó. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, tá bom? Ó, já vou até alertar vocês uma coisa aqui. Uma coisa que é muito comum, que eu vejo o pessoal errar na hora que vai fazer a prova, é o seguinte, na hora que vai declarar isso aqui, ó, ao invés de passar a posição do vetor aqui depois de vetfunc, faz isso, ó. Tá? Mas está errado. Por quê? Quem que é vetor? Vetor é vetfunc, não code, tá bom? Então, lembrar desse detalhe aí, que é aqui no vetfunc que a gente vai passar a posição. E aí, uma vez que você passou a posição, ponto, e aí você põe o campo que você quer armazenar. Tá bom? Feito isso, está pronto a entrada dos dados dentro de uma estrutura de laço para 3 funcionários. Bacana, né? Agora a gente pode fazer a mesma coisa para a saída dos dados. Ó. Vamos fazer um outro laço aqui. Ó. For, né? Aliás, vamos colocar aqui. Depois aqui da mensagem, eu tenho aqui saída dos dados. Né? Então, ó, for i igual a 0, i menor que 3, i mais. Beleza? Esse código aqui eu vou aproveitar também, vou só dar um Ctrl X e vou jogar aqui dentro. Tabular aqui para identar. Mesma coisa, pessoal. Aqui agora eu vou substituir aqui
Vou copiar aqui vetfunc e vou substituir aqui, ó, por essa variável func, que eu não vou usar ela mais. Tá, agora eu vou armazenar e ler em um vetor. Um vetor de funcionários. Joia? Pronto. Está pronto o nosso código. Já estamos trabalhando com vetor. É a mesmíssima coisa, tá? A única coisa que vai mudar é que você vai especificar o campo, né? Eu posso agora eliminar essa variável, que eu não uso ela mais, certo? Vou salvar aqui, vou rodar, vamos ver se vai funcionar direitinho. Bom, agora, lembrando que como é um vetor com tamanho 3, a gente vai armazenar 3 funcionários, né? Então, ó, código 1, nome. O primeiro funcionário vai ser Marcelo, departamento de vendas, vendedor. Agora, o salário dele é 2.000. Segundo funcionário, código 2, vai ser o Paulo, departamento de compras, ADM, salário 1.000. Terceiro funcionário, agora código 3, vamos pôr Sandra, departamento, sei lá, almoxarifado. Que nome grande que eu escolhi. Cargo, sei lá, podemos também. Não, estoque, né? Estoquista. Uma coisa mais. Salário, 1.500. Olha aí que bacana. Ó. Saída dos dados, ó. Vamos pôr aqui. Até aqui era cadastro, né? Forma o nome. Ó, aí ele foi falar, ó, vendedor cadastrado com sucesso. Né? Código 1. Imprimiu, ó, Marcelo, departamento de vendas, cargo vendedor, salário 2.000. A mensagem acabou ficando no lugar errado, né? Essa mensagem vendedor cadastrado com sucesso. Ó, código 2, nome Paulo, departamento de compras, carga ADM, salário 1.000. Vendedor cadastrado com sucesso. Código 3, nome Sandra, departamento almoxarifado, cargo de estoquista, salário 1.500. Vira aí, funcionou direitinho, né? E agora armazenando, ó, essa mensagem que na verdade ela agora tinha que vir para cá, né? Para a entrada dos dados aqui. E agora funcionando, armazenando em vetor do tipo funcionário. Bem, vamos olhar aqui nosso roteiro. Ó. Aprendemos a declarar vetores de estrutura, usar vetores de estrutura, que é a mesmíssima coisa que vocês viram ali, tá? Declarar vetores de variável heterogênea, que no caso os typedefs, e usar vetores de variável heterogênea. Né? Pessoal, o nosso exemplo aqui didático, a gente usou structs, departamento, cargo, funcionário. É a mesma coisa para qualquer outro tipo de problema que você se deparar. Tá? O problema é alunos. Então, ao invés de criar uma struct de funcionários, você vai criar um struct de alunos. O problema é um sistema de vendas, eu vou ter produtos. Então, ao invés de criar um struct de funcionários, você vai criar um struct de produtos. Aí você vai ter código, valor descrição do produto, valor da venda, valor do custo, etc. e tal. Basta adaptar, tá bom? Espero que essas aulas sejam suficientes aí para vocês terem uma breve introdução aí desse assunto, tá? Aí agora é importante que vocês treinem bastante, façam bastante exercícios aí para poder se familiarizar com as structs, os typedefs, tá? Mas lembrando, se a gente for fazer uma análise bem crítica, vocês vão ver que não é diferente das estruturas primitivas do C, né? É a mesma forma de declarar, de usar e assim por diante. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.